Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação, na nossa quarta temporada e novamente com um tema muito bacana para a gente falar aqui. Eu tenho certeza que todos os jovens e pessoas que querem fazer uma transição de carreira, ou enfim, entender mais sobre o caminho da própria carreira, vai adorar o que a gente vai falar hoje. A gente está aqui com a Paula Roche para falar sobre liderança emocional, equilíbrio, bem-estar e tantos outros pontos super importantes aí para nossa jornada. Então seja muito bem-vinda, Paula. É um prazer recebê-la aqui no MatrizCast. Obrigada, ó, adorei o convite também. É um prazer estar aqui, ainda mais para falar sobre assuntos que a gente gosta, né? Então, quero muito agregar a vida de quem estiver assistindo, com a ideia de que seja um conteúdo prático. Sei que esse é o seu intuito também, falar sobre carreira e falar de um jeito objetivo para que as pessoas possam aplicar no dia a dia, e essa é a minha missão. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bom, Paula. Obrigado, obrigado. E vamos com certeza aprender primeiro, né? Eu não falei para você antes, mas eu tenho um caderninho aqui que ele vai virar um livro um dia, porque tem lá os seus 140 episódios já, e eu sempre aprendo. Então você Uau! vai estar falando, eu vou estar anotando aqui, aprendendo, como com certeza todos os ouvintes também. Afinal, é um tema muito polêmico em alguns momentos e super importante, né, Paula? Porque essa questão de liderança emocional, saúde mental, né, dentro do trabalho, né, com certeza, muitas pessoas que às vezes estão na transição de carreira e estão nos ouvindo, esse é um dos motivos, né, daquele excesso, esgotamento, né, no trabalho, né, quando às vezes a cabeça te Uhum. obriga, né, a tomar outros rumos, repensar, mas enfim. Antes da gente começar a falar sobre algumas perguntas, eu queria que você se apresentasse e contasse como que você se conectou com esse tema de liderança emocional, né? Como é que você foi se conectar com esse tema e como é que foi um pouco da sua trajetória, Paulo? A minha trajetória, assim como eu sei que a sua também, não é nada óbvia. Aliás, eu estava até falando sobre isso hoje, quantas pessoas mudam de carreira na nossa geração, Sim. sabe que no mínimo 70% das pessoas não seguem a carreira inicial de formação, Caramba. e eu tenho para mim que as novas gerações vão seguir ainda menos, porque a cada dia se formam novas profissões. Sim. Eu sou bióloga de formação, Olha lá. e eu me apaixonei pela biologia, porque eu tinha o propósito de querer ajudar o meio ambiente. Isso quando a gente é jovem, né, a gente tem aqueles ideais e sonhos, e eu tinha essa idealização, e aí vem a vida e mostra pra gente que as coisas são diferentes. Eu me formei com a ideia de trabalhar, assim, estudando na praia, em pesquisa, e descobri que esse campo no Brasil não é muito valorizado. Acabei indo parar em empresa, um lugar que eu nunca imaginei que eu ia estar, e trabalhei muito com consultoria e gestão, a princípio ambiental, e aí eu fui passando para a parte de qualidade, de administração, fui fazendo MBA para me especializar, e aí ter essa visão macro, estratégica da empresa, me fez me interessar muito por pessoas e por comunicação. Eu entendi que para você fazer com que as pessoas entendessem qualquer ideia e comprassem qualquer ideia, você precisava aprimorar a sua comunicação e, mais do que isso, a sua escuta. Fui investigando isso, entendendo a natureza humana. Então foi um processo, assim, de transição de carreira sutil, foi Sim. longo até. E aí eu comecei a fazer cursos em paralelo, por interesse mesmo, me apaixonei por comunicação não violenta, inteligência emocional, ia cada vez mais nisso, e eu sempre fui muito, muito movida por impacto, Fábio, muito. Eu sou uma pessoa, assim, a louca do propósito, eu brinco com isso. E aí quando eu fiz um projeto voluntário na África, numa ONG de uma amiga, Ah, por bacana. buscar ter mais impacto, eu voltei para minha empresa, naquele mundo quadradinho, fazendo auditoria, fazendo consultoria, e eu não me encaixava mais lá. Falei: "Cara, a vida tem que ser mais do que isso, não é possível". E aí eu comecei a buscar outras coisas, e nisso eu sentia dentro de mim que eu teria um projeto para chamar de meu. Olha, que história maluca, mas eu preciso explicar, porque foi daí que nasceu o meu primeiro filho, chamado Mídia Amor, que é uma rede social que inspira hoje mais de 400.000 pessoas, tá no Instagram, Ah, e que conta show. histórias de empatia, de amor ao próximo. E isso começou a ganhar muita visibilidade, eu comecei a fazer cursos de empatia a partir daí. Eu percebia que, assim, legal ensinar as pessoas a praticarem mais empatia.
Só que isso não adianta na hora que elas mais precisam, na hora da raiva, na hora de um conflito. É aí que você precisa de inteligência emocional mais do que nunca. E eu que sempre me considerei uma pessoa muito intensa, emotiva, pensei: "Poxa, se eu conseguir aplicar esse negócio, qualquer pessoa consegue". Eu achava as teorias de inteligência emocional muito complexas, muito confusas, e comecei a ter como meta de vida transformar isso em conteúdos cada vez mais práticos. E desde Uhum. 2020 que eu me dedico integralmente à minha empresa, que é o Mídia Amor, Escola Mídia Amor, a dar treinamentos e palestras, tanto para empresas quanto para pessoas físicas. E agora desde o ano passado, eu estou com esse foco de falar sobre liderança emocional, porque torna a inteligência emocional mais palpável. E o meu slogan ficou algo assim: "Quando você aprende a liderar as suas emoções", porque eu não acredito que ninguém tem que se controlar. Você Sim. lidera, faz a gestão daquilo que você sente, você aprende a liderar a sua rotina, os seus hábitos e as suas relações. Então esse é o sentido da transformação que eu acredito, e o meu método passa por isso. Então vai além da inteligência emocional, é realmente liderar tudo que você é e o caminho que você quer traçar. Então, resumindo, seria isso. Muito bacana, Paula, né? Eu posso te dizer, né, que eu te falei na hora que você entrou, que eu falei que tem umas pessoas que entram na direita e outras na esquerda aqui, que eu ainda não sei por quê, né, no negócio do Discord. Mas, dentro das pessoas que eu entrevistei, 90% ou mais são pessoas que tiveram carreiras não lineares, né? Pessoas que começaram em um lugar e foram para o outro e mudaram. E é tão bacana ouvir isso, né? Um cara, uma vez que eu entrevistei, ele falou, Fábio, isso é um MBA que você está fazendo para você. Eu falei, talvez seja mesmo. Porque eu vou sempre aqui aprendendo, eu sou sempre o meu primeiro espectador. E eu tô aqui escutando todo mundo. Você vai ver que um dia eu vou lembrar de você em algum episódio, porque eu sempre lembro das pessoas. E eu vou vendo como as pessoas vão mudando. E é muito verdade o que você falou, né? Você falou 70%, né, das pessoas, se eu notei certo aqui, que elas têm essas transições de hoje em Uhum. dia. E é super natural. Tem umas pessoas que passam aqui e falam, cara, quanta volta você deu? Né? A pessoa às vezes faz uma faculdade, faz outra, vira a cabeça do avesso e é super feliz. Né? Então, acho que o primeiro ponto que você traz, né, quando você fala um pouco, né, sobre a sua trajetória, é tirar um pouco desse peso, né? Seja por um jovem hoje que tem aí seus 16, 17 anos, que está querendo escolher sua carreira, porque eu sentia muito isso quando eu fui escolher a minha, né? Eu queria ser músico, daí eu prestei vestibular para nutrição e engenharia, não sei do que, e educação física e música, e virei engenheiro elétrico. Sendo que eu entrei na faculdade para fazer engenharia química. Então, assim, isso era um peso para mim, mas espero que não seja para as pessoas hoje em dia, tanto para pessoas que estão mudando, né? E agora, antes de eu te fazer a primeira pergunta, só um comentário. Você falou do voluntariado na África, eu sempre quis fazer. E assim, toda vez que me perguntam, né, o que você quer fazer, eu falo, gente, hoje eu tô com 34. Até os 40. Não sei se eu vou conseguir até os 40, mas a meta até os 40. Eu vou parar tudo que eu tô fazendo. Esquece programação, esquece software, esquece tudo. Eu vou para algum lugar, vou fazer minha ONG, meu projeto social e vou viver disso aí em algum lugar, de preferência perto da praia. Mas assim, esse é o meu objetivo de vida. Né? E quando você fala sobre propósitos, sobre coisas que realmente fazem fazer sentido na sua vida, quando eu tenho esse objetivo, né? Uma coisa que me motiva e eu vou fazer. Né? Assim, não haja dúvidas que eu vou fazer, porque é Legal. algo que eu gosto muito. E quem sabe um dia eu não faço também esse voluntariado que eu ainda não fiz, mas sempre quis fazer, Paulo. Mas, Paula, você falou algo Olha, eu posso importante. te indicar Me depois, hein, no indica. podcast. Me Terminando indica o papo, sim. eu te indico, você vai gostar. Tá bom. E você falou uma coisa bacana sobre comunicação. Eu não sabia qual pergunta te fazer, acabei mudando, não tem jeito. Comunicação, antes de eu estudar sobre comunicação, que eu estudei um pouco, eu achava que eu conhecia bons comunicadores. Depois que eu estudei um pouco Uhum. sobre comunicação, eu descobri que eles são meio bons comunicadores. Porque eles falam muito bem. Uma ótima oratória, né? Envolvente, né? Persuasiva, mas eles escutam muito mal. E a gente vê que a comunicação, né, já te diz, é duas vias. Você fala e escuta. Então eu queria que você dissesse, você até falou um pouco, né, sobre a parte do ouvir, mas hoje em dia a gente tem rede social, a gente tem internet, todo mundo quer falar, todo mundo quer postar foto, mas o quão importante é para as pessoas aprender a ouvir, né? O quanto isso pode ajudar a falando, né, conectando com bem-estar, com equilíbrio, quanto saber ouvir, né, seja os outros ou a si mesmo, é importante para essa construção, Paulo. Você já ouviu falar de um poeta chamado Rubem Alves? Ele é Já, falecido já já. ouvi. É um poeta contemporâneo, é um dos meus preferidos.
E ele tem uma frase muito bonita que ele fala assim: "Nossa, no mundo tá cheio de gente querendo falar bonito. Tem muita gente que fala bonito, mas tem pouca gente que escuta bonito. Ó, Sim. tem muito curso de oratória por aí, mas não tem curso de escutatória". E até algumas pessoas da comunicação não violenta fazem hoje oficinas de escutatória, eu mesmo dentro dos meus métodos eu tenho algumas fontes de ensino para ensinar as pessoas a escutar, porque escutar é diferente de ouvir. Se Sim. você me escuta agora, mas com todos os seus filtros do julgamento, já pensando na próxima pergunta, ou associando coisas da sua vivência, e não de fato curioso e aberto para o que eu tenho para falar, você não está escutando de verdade. E isso é muito normal, porque, como o Rubem Alves falou, a gente não é ensinado a isso, e a gente é muito ensinado a valorizar a fala. E a fala traz esse enaltecer do ego. As Sim. pessoas querem falar, querem se posicionar hoje, mesmo sobre assuntos que elas não têm domínio nenhum, para manter um certo ego, um certo status. Então, comunicação é diferente de oratória. Acho que a gente pode Tá. partir desse pressuposto. E, como você falou, a comunicação tem muitas camadas que inclui a escuta. Inclusive, para uma pessoa se destacar e ser um bom líder, é mais fundamental que ela passe bom tempo escutando, ainda maior do que tempo falando. E as pessoas vão com muita pressão, ainda mais quando tem cargos altos, para darem respostas perfeitas, para serem muito inspiradoras naquilo que elas falam, quando não necessariamente é isso que vai importar. Se você for uma pessoa muito atenta ao que você escuta, você vai captar muito mais as informações do ambiente. Como você disse que está praticando aqui nessas conversas de Sim. podcast, quando você pratica essa escuta ativa, você, com a sua curiosidade, se transforma, constrói algo novo e ganha uma análise crítica e uma perspectiva sobre a vida muito maior do que pessoas que são pouco curiosas e só estão interessadas em escutar com esses próprios filtros do julgamento. Sim. Por isso que é tão importante a gente aprimorar essa presença. Como hoje a mente anda muito ansiosa pelo excesso de informações, principalmente por causa disso aqui, as pessoas ficam com essa mente muito agitada e elas não conseguem nem ter muita paciência para ouvir. E eu te confesso que eu me preocupo, principalmente com as novas gerações e com as futuras mais ainda, por elas serem muito mais estimuladas do que a gente pelo menos teve uma infância sem isso aqui. Sim, sim. Nossa geração foi a última privilegiada, agora as gerações anteriores não. Já estão sempre em contato com isso, não tem como o cérebro não ficar ansioso com tanto gatilho. Portanto, elas têm menos paciência. Tem muitos estudos que mostram que gerações mais novas não têm a mesma paciência de escutar, por exemplo, um treinamento longo, uma palestra longa. Hoje eu fiquei a tarde toda dando um treinamento para jovens de protagonismo. Taca workshop e um monte de atividade para esses jovens interagirem, para eles pensarem, para eles falarem entre si, porque se você só pede a escuta deles por tanto tempo, eles não vão conseguir. Só que a boa notícia é que o cérebro é plástico, então ele pode mudar conforme novos aprendizados. E a escuta é praticável. Tudo começa, se eu puder, assim, falar, um primeiro ponto de partida para quem está nos escutando e quer aprender a escutar melhor, com mais presença, seja curioso, acima de tudo. Estimule a sua curiosidade muito mais do que o seu julgamento. Se alguém vem desabafar até você, não se preocupe em dar as respostas perfeitas, não se preocupe em dar um conselho perfeito, em falar uma estatística perfeita. Se preocupe em escutar, em validar o que a pessoa está te falando. No máximo, se você ajudar essa pessoa a entender melhor o que ela está sentindo, o que ela está precisando, às vezes você vai abrir um universo, uma caixinha de Pandora na cabeça da pessoa que ela vai enxergar soluções que nenhum conselho seria capaz de dar. Então seja curioso e valide o que a pessoa está te trazendo, porque isso tem muito poder. Muito bacana, né, você falar isso, Paula. E eu fiz, né, essa pergunta construída, né, a gente está falando sobre liderança emocional, né, sobre a importância disso. Isso é muito importante, como você mesmo disse, né, a parte de escuta para líderes, né, para que se exista uma liderança emocional, para que essa liderança ela consiga se conectar, né, entre líderes, os colaboradores, né, a equipe toda. E você falou um pouco sobre as gerações.
As gerações elas são diferentes mesmo, né? Eu tava até fazendo um corte esses dias e o cara tá falando exatamente sobre a geração. E eu falo isso porque, assim, você falou sobre. A gente, imagina que uma criança hoje já conseguiu usar um computador quando a gente usava, fazia aquela descagem, lembra da musiquinha? Tã-nã-nã, e Nossa, demorava 15 minutos para entrar. meia-noite ainda, né, Então, ficar assim, mais barato. não dá, eles não conseguem. Eles clicam e se demorar muito, eles começam a clicar igual louco e trava, porque é realmente diferente a forma como foram criados, né? E a gente também tem que aprender a se adaptar com essas novas gerações e aprender a entendê-las também, né? Você fala isso e agora eu lembrei de uma história que pode ser uma lição também para os jovens. Lembro que entrou um cara para fazer um. Ele ia acompanhar um dia de trabalho nosso numa pista, e aí a gente estava discutindo coisas até assim, confidenciais, mas tudo bem, ele tá do lado. Aí ele foi e quis dar um. Ele falou, Fabinho, mas se a gente fizesse isso. Eu deixei ele terminar, eu falei, depois eu chamei ele e falei, cara, fala nada. Assim, você está falando aí com pessoas que têm. Eu demorei 10 anos para falar 3, 4 palavras. Você está aqui há 15 minutos e tá tudo bem. Só escuta. A gente não espera, você não precisa falar para você mostrar o seu valor. Você está mostrando o seu valor estando aqui, sendo proativo, ajudando a gente, sendo, né? Não precisa, a decisão não é sua, uma decisão desse tamanho. Uma pessoa que acabou de chegar, tá tudo certo. E ninguém vai achar que você é ruim porque você não falou o que eu devia fazer com o setup do carro, o XPTO no meio de uma classificação. Isso aí não é o seu peso, né? E até pra gente continuar nesse ritmo, né? Eu cheguei na questão que agora é uma boa pergunta para isso. Porque quando a gente fala em escutar e comunicação, dentro do trabalho, principalmente, embora isso possa se expandir para dentro de casa, né, ou para qualquer momento da vida, as Uhum. discussões hoje em dia são muito difíceis, e sempre foram, na verdade. Né? É difícil você controlar suas emoções para você ter o que a gente pode chamar de uma discussão produtiva, principalmente no trabalho. Porque a gente vai lidar na nossa vida com ideias muito diferentes das nossas, que bom, porque senão a gente não ia fazer nada diferente, né? Um time não ia para lugar nenhum. Mas como você vê, Paula, dentro dessa parte de liderança emocional, de controle emocional, que a gente consiga gerar discussões mais produtivas e menos reativas dentro do trabalho, né? Que a gente consiga, pô, eu preciso discutir com um cara que eu já sei que o cara pensou o oposto de mim, né? Como é que eu consigo me controlar para não jogar tudo pro alto no meio ou, enfim, não conseguir passar a minha ideia? Como que você enxerga possibilidades da gente construir uma discussão mais produtiva? Perfeito. Essa pergunta tem muitas camadas, então primeiro vamos entender o que que seria uma discussão produtiva e não produtiva. Eu considero que uma discussão é improdutiva, primeiro, se ela está acontecendo diversas vezes em cima do mesmo motivo, quer dizer que ela não está sendo produtiva. Vocês não estão encontrando uma solução e ela está se repetindo num padrão que mostra algumas coisas entre as relações que não estão funcionando. Esse é um primeiro ponto de alerta. Então, repare se as discussões que estão acontecendo no seu trabalho são em torno do mesmo motivo. E aí, a segunda coisa é o ambiente, o clima que sustenta as discussões. Por isso que se fala tanto em construção de cultura, porque esse ambiente, ele primeiro precisa ser suportado pelos líderes, no sentido de quanto maior for teu cargo, a tua liderança, maior é o teu poder de influência, inclusive sobre a cultura. Se você é um líder que quando alguém erra, você já parte para caça aos culpados, naturalmente você vai criar um ambiente de insegurança psicológica, de medo, e isso vai fazer com que ou as discussões não aconteçam e como você falou, elas podem ser benéficas, o líder pode inclusive usá-las a favor, se ele souber usá-las, ou quando elas acontecerem, vão acontecer por debaixo dos panos ou de uma forma muito tempestiva. Então esse é um primeiro ponto. Quando acontecerem falhas e problemas, eu sempre oriento os líderes que eu mentoro a buscarem soluções, a não ficarem nessa caça aos culpados. E mesmo que você ache os responsáveis, é diferente você achar os responsáveis e entender as falhas no processo. Até porque, estudando muitos anos qualidade, tendo MBA na área, eu sei que nenhum erro, nenhuma não conformidade dentro da empresa é por conta de uma única causa raiz. Sempre são várias. É uma questão muito mais de processo, que pode incluir falha humana, mas do que uma única pessoa. Ainda que a pessoa esteja cansada,
e tem errado, isso mostra que o processo é muito falho, é muito vulnerável ao cansaço da pessoa. Então algo precisa ser revisto, esse é o primeiro ponto. Então, o líder sustentar na atitude do dia a dia tem muito impacto na discussão em si. Não Sim. adianta a gente só falar sobre posturas ideais de discussão, de comunicação, se ali no dia a dia o clima que está acontecendo deixa as pessoas tensas, sabe. Então se há um clima em que as pessoas estão toda hora muito estressadas, sobre muita pressão, muito cortisol dentro do corpo, que é o hormônio do estresse, o que vai acontecer? Nesse sistema de luta ou fuga, elas vão estar sempre preparadas, né, para se defenderem ou para lutarem. O corpo delas fisiologicamente vai estar, assim, em condições muito estressantes. Alguém que trabalha, por exemplo, na bolsa de valores, alguém que trabalha nesses ambientes tensos ou com 1000 metas absurdas. Então essas pessoas, por motivos pequenos, vão explodir. Por isso que eu falo, essa estrutura do ambiente, um ambiente em que as pessoas tenham pequenos momentos de descanso cognitivo, de pausas, o famoso cafezinho, é muito importante para que fisiologicamente elas também não estejam nesse ponto de estresse, porque aí esse autocontrole vai ser muito mais difícil. E aí, se você já está no meio de uma discussão, o que eu sempre recomendo é: a gente começou a discutir agora, por mais que você tenha me falado algo que tire do sério, que eu tenho muita vontade de rebater, sempre falo: "Respira". Não é um conselho bobo de vó, tem motivo do porquê esse conselho é passado às gerações. Porque as emoções, elas duram até 40 segundos. E nesse período, a gente pode sofrer o chamado sequestro emocional. Quando as emoções roubam a nossa capacidade racional, a nossa cognição. Então, nesse período, se você não conseguir se controlar respirando, principalmente falando, nem que seja para si, o que você está sentindo, você vai ser levado pelas emoções. Então, o simples fato de você respirar e nomear, nem que seja internamente, o que você sente, já te ajuda a se acalmar. Pode falar: "Putz, eu estou muito irritado". E eu sempre falo, se você sente que você tá num nível, você se conhece, né, você sente quando você tá num nível Sim. que você vai explodir ali e ter uma atitude que você vai se arrepender. Você tá chegando ali, peça um tempo pra pessoa, fale isso. É muito importante, esse é o tipo de vulnerabilidade estratégica, que eu chego e falo: "Fábio, agora eu não tô legal, eu tô muito irritada, essa conversa, nossa, tá me fazendo ter reações e eu não tô com cabeça. Depois a gente volta e conversa, eu preciso dar uma respirada". Pedir esse tempo na vida profissional, na vida pessoal, é sabedoria, sabedoria. Isso exige um autoconhecimento para você também perceber quando o seu termômetro está prestes a explodir. Isso é fundamental. E aí na discussão, claro que como você falou, são perfis diferentes que a gente acaba lidando, e não Sim. dá para ter uma fórmula mágica empacotada, uma receita de bolo que sirva para todo mundo, isso não dá. O que dá é a gente entender, e é isso que a comunicação não violenta tem um papel muito legal, a necessidade por trás do que a pessoa está nos falando. O que será que ela precisa? Se o meu chefe está muito irritado, falando que eu não sou comprometida, que ninguém na equipe é comprometida e tal, o que será que ele precisa? Ele precisa de pontualidade, de organização? Quando você ajuda a pessoa até a apertar a tecla SAP das emoções que eu falo, que é justamente transformar essas emoções difíceis em necessidades não atendidas, a pessoa fala: "É, eu tô precisando disso". E a partir daí vocês conseguem visualizar soluções e parar o jogo da culpa, em que um responsabiliza o outro. E dentro da empresa isso é muito comum, né, um setor responsabiliza o outro. Sim. Vai fazer o preenchimento lá de RNC, relatório de não conformidade, um setor fala: "Ah, é culpa dele, é culpa dele, é culpa". Vamos ver quais eram as necessidades ali, e como que normalmente os setores têm que trabalhar juntos para conseguirem encontrar uma solução também. Então cada um se responsabilizando pela sua necessidade, sugerindo soluções que eu falo que são o ganha-ganha, também é fundamental. Não adianta propor uma solução que vai ser boa para Paula e não vai ser boa para o Fábio, tem que ser Sim. boa para todo mundo.
E esse é o caminho que as pessoas devem buscar numa discussão, é aí que as discussões ficam produtivas. Muito bacana, Paula. Legal você trazer esses exemplos e falar, né, sobre essa questão do estresse, né? Você até falou uma coisa que eu até ia te perguntar, mas você já mesmo respondeu. Porque tomadas de decisões, às vezes a gente não percebe, eu demorei pelo menos para perceber. Eu tomei muita decisão já na minha vida, puta da vida, bravo, né, totalmente estressado. Isso aí nunca me Hum. levou a lugar nenhum, muito menos me ajudou em nada. Mas assim, são momentos como esse que a gente tem que fazer, falar o que você falou, respira, né? Calma, né? Peça um momento de vulnerabilidade. Nunca pensei nisso, né? Por isso que eu sempre vou aprendendo aqui, já não vou anotando. Já tá cheio já aqui, ó. E aí você vai tendo esse um pouco, porque é exatamente o momento que você não é racional, né? Eu inclusive lembrei de uma conversa que eu tive esses dias com um piloto. Eu falei, olha, talento você tem, já mostrou o carro, tá bom, a nossa equipe tá trabalhando bem. Agora, para ser campeão, você precisa tomar decisões quando você tá com o capacete lá dentro, nunca com raiva. Porque se você ficar bravo com o fulano que tá do seu lado, que te deu um totozinho, for lá e dar um totozinho nele, vai acabar com a sua corrida com a dele e com o campeonato dos dois. Às vezes, para você conseguir resultados melhores, evoluir ou ser campeão, que no fato seria a meta de um campeonato brasileiro de automobilismo, você precisa ter a cabeça 100%. Você precisa tomar Uhum. decisões não irracionais e não pela emoção. Você precisa ser racional, né? E isso eu tô falando no âmbito do automobilismo, mas a gente pode colocar para qualquer coisa, principalmente pro trabalho, né? Você tá lá puto da vida, um cara perguntou, eu fiz isso esses dias, a gente fala, mas assim, eu só tento minimizar os meus erros, Paulo. Assim, de 10 vezes eu quero errar uma, não 10. Então, assim, porque errar a gente às vezes erra mesmo, mas assim, é importante a gente saber e sempre tentar melhorar, né? Porque outra coisa que é importante para as pessoas é ninguém é perfeito, né? Não é porque a gente às vezes fala sobre alguma coisa que a gente sempre faz, mas a gente precisa entender os caminhos, né? Isso é super importante e, como você disse, é muito bacana a gente conseguir para a gente ter uma discussão produtiva, né? Que são dois elementos, que foi as duas primeiras perguntas que eu falei, sobre a parte de liderança emocional. Agora, Paula, para a gente finalizar, eu vou fazer uma última pergunta que ela tem um pouco mais a ver sobre bem-estar da pessoa, mas ela ainda se conecta com tudo, porque a primeira coisa que a gente falou, né, foi a parte da escutatória, comunicação, depois a gente foi para a parte da discussão, que é um pouco da prática dessa comunicação, e agora tem um ponto que é super importante, seja para o jovem, seja para a transição, que é saber Uhum. dizer não, né? Seja isso dentro de uma discussão, mas isso ainda é na parte de comunicação. E isso nos traz, quando bem feito, um bem-estar, pelo menos para mim, maravilhoso, né? Às vezes quando uma pessoa Uhum. me pede alguma coisa, aí eu sei, porque eu muitas vezes não soube falar não. E a pessoa me pedia, eu falei, cara, mas eu não posso. E eu falava assim. E isso me destruía. E hoje, quando eu falo não, eu fico tão feliz, porque assim, isso até me tira a culpa, né? Eu não, não é não porque eu não gosto da pessoa, é não porque é não, né? E assim, como você vê a importância da pessoa entender esta habilidade, né, para que ela tenha um melhor bem-estar dentro do âmbito profissional e assim ter um maior equilíbrio, uma maior saúde emocional. Como é que você enxerga, Paulo? Primeiro que, assim como a gente estava falando de outros assuntos, entende que isso exige um grande nível de autoconhecimento. Não adianta você querer estabelecer limite para as outras pessoas se você não tem clareza dos limites, e mais, se você mesmo não respeita os seus limites. Se você é uma pessoa que não respeita os seus horários, as suas próprias necessidades, até as coisas básicas, do tipo, você sente sede, demora para beber água, sente vontade de ir no banheiro, fica enrolando e fica trabalhando e se forçando. Então até essas coisinhas, se você faz isso com muita constância e não respeita os seus próprios limites fisiológicos, mentais, psicológicos, "Poxa, tô com vontade de dar um abraço em alguém", "Ai não, olha aí", reprime essa vontade, vai fazer outra coisa. Você não tá colocando limite pra você não vai saber fazer isso para os outros. Então um bom treino é, primeiro, você sabe quais são os seus limites? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, principalmente de jovens. "Paula, eu não sei quais são os meus limites direito". Não sei, porque a pessoa não se conhece. E os limites eles estão muito interligados com os nossos valores. E aqui eu não digo só valores morais, não é só a nossa noção de certo ou errado, e sim valores daquilo que é importante pra gente, que você não abre mão, do que o Fábio é feito. Quais são as coisas que te nutrem, que te dão energia no seu dia a dia. Sim. Para mim, alguns valores fundamentais.
são tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, é poder fazer exercício físico, é poder ter tempo de leitura e de estudo, é poder ter contato com a natureza, ter contato com Deus. Esses são os meus valores, não são valores morais. São as coisas importantes para Paula. E eu sei que a Paula não tem isso no dia a dia, ela vai ficar com a energia baixa e não vai dar conta das coisas. O primeiro tem essa clareza. Tem essa clareza, você também vai saber quando alguém te faz um pedido e aquilo vai contra o que você quer e precisa naquele momento, até os seus objetivos. Obviamente que aqui a gente não está sendo mimado. Relações são complexas. Às Sim. vezes a gente faz coisas que a gente não quer fazer em prol da relação e por doação mesmo. Eu acredito que a gente tem que ter uma vida muito de serviço, só que até para quem se doa muito, como você falou de ter um projeto social e tal, eu tenho muitos amigos que têm projetos sociais. E eles demoraram muito, mas todos acabam, depois de alguns anos, entendendo a importância de dizer não. Porque por eles estarem nessa figura de benevolência, eles Sim. acham que eles têm que aceitar todos os convites, inclusive gratuitos, todos os cafés, todos os pedidos absurdos e explicar o projeto em detalhes para todas as pessoas. E isso é exaustivo, isso consome tempo, consome energia, etcétera. Então, com o tempo, para eles conseguirem tocar o projeto e o impacto deles, eles precisam dizer não, não para esse café, não vai me agregar, não para essa, putz, essa entrevista tem nada a ver, esse canal de comunicação não tem nada a ver. Então, esses nãos vão surgindo muitas vezes depois que a pessoa já ultrapassou os limites. Quem tem um autoconhecimento conhece a si e aí consegue falar isso com leveza. E para comunicar esse não, você não precisa dizer um não, tchau. Não precisa ser assim. É por isso que eu gosto muito da leveza da comunicação Sim. não violenta, porque existem alternativas de você, inclusive, expressar a sua necessidade. Por isso que eu sou tão apaixonada, não só por comunicação não violenta, como inteligência emocional e como elas estão relacionadas, porque emoções gostosas falam sobre necessidades atendidas. Emoções desagradáveis falam sobre necessidades não atendidas. Até a raiva que você estava falando tem o seu propósito. Sim. Fala de valores não atendidos, normalmente uma sensação de injustiça que a gente sente. Então ela fala muito sobre o que a gente precisa no momento. Quando eu entendo isso, eu entendo, poxa, qual a melhor estratégia para eu conseguir isso que eu preciso? Sem responsabilizar os outros. E aí você vai colocando os seus limites de forma leve. Se você, por exemplo, me fala: "Paula, a gente vai fazer mais 2 horas aqui de gravação depois desse podcast, pode ser?" Eu vou falar: "Olha, eu até adoraria, o papo tá super legal, eu não tô nem vendo o tempo passar. Porém, eu preciso descansar, porque eu sei que amanhã o dia vai ser cheio", Sim. entende? É só falar: "Eu preciso descansar", eu nem toquei no não, propriamente dito, mas quando você dá contexto e é muito interessante, porque existe uma pesquisa feita há muitos anos, numa universidade britânica, que mostrou que só o fato de você dar uma justificativa para o seu não, ainda que essa justificativa seja boba, já faz a pessoa se sentir mais convencida de que o não é validado. Então as pessoas só ficam magoadas e especialmente importante a gente considerar um contexto de cultura, cultura latina, a gente é diferente, por exemplo, no inglês, no alemão, no japonês. Sim. A gente precisa de mais justificativa, a gente leva as coisas para o pessoal. Tudo tem seus ônus e bônus, sabendo disso, para a gente ter relações melhores, melhor ter justificativas embasadas. E não precisa mentir. Muita gente mente, é muito comum. É, "Ai, muito. eu quero descansar, não quero ir na festa lá que meu amigo me chamou". "Ai, inventa qualquer coisa". Não precisa inventar. Fala: "Olha, eu te adoro, tô esgotado, tô com uma rotina insana. Vamos depois combinar uma coisa só a gente? Sim. Olha, eu quero muito passar tempo com você". Entende? Então, e se o seu amigo não aceitar, reveja também a amizade, porque é importante a gente ter relações que respeitem os limites. Então, primeiro, tenha clareza daquilo que você tem como valores, necessidades e objetivos, e aí a forma de comunicar vai ser muito mais leve. Sim, muito bom. E é super importante você falar isso, Paula, porque é realmente, e assim, hoje eu consigo mesmo falar não. E traz uma felicidade pra mim Uhum. gigantesca. E antes eu já fazia o que você falasse, você inventa uma mentira, né? Você fala, ah, não sei o que, não posso, ou você acha que você vai ser agressivo
quando você falar um não, né? Eu sei de podcast, que eu acabei de lembrar. Podcast, eu principalmente no começo, hoje em dia menos, porque eu seleciono acho melhor também, mas eu tive várias pessoas que eu convidei que não sabiam falar não. E assim, eu comecei a entender que ela não sabia falar não, porque assim, ela ia me enrolar. Não, vamos semana que vem, até na semana que vem. Falei, gente, eu falei, olha, se você não precisa, tá tudo bem. E aí a pessoa não conseguia, mesmo eu dando todas as possibilidades pra ela, falou, não, vamos na outra semana. Aí chegava na outra semana, ela não ia, e aí eu desistia. Mas assim, a pessoa só não sabia falar não. Tanto que tem umas que eu convido e falo assim, não, não quero, agradeço. Eu falo, nossa, muito obrigado. Muito obrigado, porque daí já resolve, não precisa ficar falando muitas coisas. Mas isso é bacana, porque me traz muito bem-estar, né? E trazer bem-estar para a gente finalizar, né? O que a gente falou, mais produtividade. Eu, por experiência minha, eu mais feliz, eu quando eu vou nadar, hoje, quarta e terça e quinta eu nado, né? Todo dia eu faço esporte, mas quando eu nado eu me sinto melhor. E eu, cara, eu chego no trabalho uma outra pessoa. Se alguém falar pra mim que eu preciso perder a natação, provavelmente eu vou trabalhar metade do que eu trabalharia no dia que eu nado, porque eu me sinto muito bem. Então, assim, ter essa noção dos nossos limites, do que a gente quer, como você disse, realmente é fundamental. E foi muito bacana pra gente fazer o desfecho aí do nosso, né? Dando uma sumarizada, a gente falou sobre a comunicação, sobre a parte da discussão, finalizou, né? Na importância do falar não e como isso é importante para o bem-estar. E no fundo, Paulo, como a gente está aqui falando de carreira, de trabalho, de escolhas, mais produtividade, né, mais resolutivo seja tudo que a gente tem da nossa carreira para que ela prospere. E é por isso que esse assunto é tão importante que a gente falou e que você nos trouxe com tanta leveza aqui no dia de hoje, Paulo. Então, olha, eu queria agradecer muito sua presença. Vou deixar um espaço para você deixar o recado final e você falar se você tem aí algumas redes sociais, se você tem algum projeto, se você queira divulgar, que eu deixo na descrição desse canal. Então, agradeço, Paulo, o espaço é todo seu. Obrigada. Falar que eu adorei o papo. Tendo podcast também, apresentando podcast, a gente acaba reconhecendo quando a pessoa dá mais espaço para falar, e foi Sim, muito legal mesmo, foi um papo muito gostoso e muito leve. Você de fato pratica escutatória, então obrigada pelo convite. que bom, E obrigado. como recado final, o que eu queria dizer para as pessoas, até em relação a esse lance do perfeccionismo que você trouxe, se permita conhecer num processo leve. Muita gente acaba aprendendo alguma coisa a respeito de comunicação, de inteligência emocional, e aí aparece uma situação muito desafiadora, que a pessoa perde o controle, faz algo, entre aspas, que ela considera errado, né, algo de Sim, errado, que ela se arrepende, e aí ela acha que ela andou umas casas para trás na evolução, sabe, ela achava que ela já estava num certo estágio da vida dela, e ela faz algo que remete a uma imaturidade emocional, e aí ela fala: "Putz", começa a se sentir culpada, insegura e fala: "Esse negócio não é pra mim e tal". Acontece com as pessoas que mais estudam sobre o assunto, comigo, com os maiores especialistas da área, fique tranquilo, esses erros fazem parte e existem algumas situações que pisam nos nossos calcanhares de Aquiles. A primeira coisa que você tem que entender é, quanto mais você praticar e nos desafios menores do dia a dia, mais fácil vai ficar quando surgirem os desafios grandes. Se você não consegue ter um mínimo a mínima liderança sobre o que você sente, sobre a raiva, em coisas muito bobas do tipo: "Ai, esqueci hoje um objeto que não é fundamental para mim, mas tá, vou dar um jeito de me virar". Ou: "Ai, alguém não mandou a mensagem do jeito que eu queria. Vou entender o que que ela precisava". Então, essas coisinhas pequenas são treinos para a gente adquirir maturidade emocional e com isso ter muito mais leveza no dia e se preparar para situações maiores, situações em que vão exigir muito da nossa maturidade, situações de luto, situações de notícias que quebram sonhos e expectativas e etcétera. Então, não deixe de praticar. E nas minhas redes eu compartilho diariamente muitas práticas bem objetivas, muitas delas que eu falei aqui. Eu estou principalmente no LinkedIn, por onde o Fabinho me achou, como Paula Roche. O meu sobrenome é um pouco complicado, então ele deve deixar aí na descrição. sim. E também tô no Instagram com o mesmo nome, e lá no Instagram também para quem quiser se inspirar e consumir coisas diferentes, porque, gente, prestem atenção nas coisas que vocês consomem, só notícia ruim não dá, Não. afeta negativamente a sua visão sobre o mundo, seu pessimismo, então consuma histórias gostosas, te convido a seguir também o Mídia Amor, um A só, tudo junto,
para você se inspirar e conseguir também reproduzir essas histórias de empatia no seu dia a dia. Essa é a minha missão, meu propósito. Muito bom, muito obrigado, Paulo. Eu agradeço demais a sua participação, tudo que você nos trouxe. O recado final, né? Falando também sempre aí mais e mais dicas importantes para a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Que a gente lute por lideranças emocionais, né? Pessoas que entendam sobre o que você falou, para que a gente consiga construir bons ambientes de trabalho, né? Afinal, quando você falou sobre discussão e sobre outros pontos, sempre estava um ambiente ali. Para a gente construir bons ambientes, a gente precisa se educar. Então, assim, com certeza, vou divulgar todos os seus links aqui para que a gente possa consumir esses conteúdos leves e continuar aprendendo com você. Então, muito obrigado, Paula. Obrigado a todos que vocês também assistiram a gente. Não se esqueça que semana que vem tem mais. E nos sigam aqui também no MatrizCast. Não esquece de ativar o sininho e avaliar o nosso canal na plataforma que você esteja vendo. Então, semana que vem, mais um MatrizCast. Muito obrigado a todos. Valeu!